Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fixcast. Você já sabe, o Fixcast é o podcast exclusivo do Grupo Fix. E nós, sempre aqui, trazemos temas interessantes, temas relevantes, temas que auxiliam no seu dia a dia, auxiliam na sua educação financeira, temas que te dão direcionamento, temas que te ajudam na parte física, questões físicas, fisiológicas, né? E nós conversamos sempre com profissionais que são sucesso em cada área que se dispõe, claro, a exercer. E hoje também não é diferente. Nós estamos recebendo aqui ele que é advogado, ele é professor, ele também é fisioterapeuta e especialista na saúde do sono. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que que nós dormimos? Dormimos bem, dormimos mal, né? Que tipo de sono que a gente deveria ter? Isso tudo você acompanha no episódio de hoje. Então, relaxa aí, só não vai dormir. Fique tranquilo porque você vai ter grandes dicas nesse episódio. Estamos recebendo com muito prazer aqui o Dr. Tiago Cavazzani, ele que é especialista na saúde do sono, além de tudo isso que eu já disse, professor, advogado, palestrante, entrevistador, né? Amante também aí dos exercícios físicos. Doutor, é um prazer tê-lo conosco nesse episódio para a gente falar um pouco aí da sua vida e principalmente de uma das suas especialidades, que é o sono. Obrigado por estar com a gente nesse episódio. Eu que agradeço, agradeço o convite. Quando a gente estava conversando sobre alguns temas, e daí houve essa menção da parte dos distúrbios do sono, é uma alegria muito grande. A gente está abordando esse tema, que é um tema hoje exposto, um tema atual, e às vezes desperta muito interesse, porque hoje a gente está com uma epidemia de pessoas que estão dormindo mal. Certo. Então, por isso, né, eu acho que é interessante a gente trazer essas informações, algumas atualizações, para as pessoas terem essa consciência do que é o dormir e também dormir com qualidade. Verdade. A gente podia falar aqui hoje sobre direitos, sobre a fisioterapia, sobre a questão da docência, mas esse tema é um tema realmente bastante interessante, porque eu acredito que todo mundo dorme, né? E como você disse, dorme mal. E a gente não consegue encontrar assim, profissionais que atuam diretamente nessa área para falar sobre isso, né? Então eu acredito que muita gente que está nos assistindo hoje tem interesse em acompanhar os próximos minutos aí, que a gente vai ficar conversando, porque vai ter aí alguma coisa que vai se ver nessa posição, nessas perguntas que a gente vai estar fazendo para você hoje. Mas a gente começa lá perguntando para o Dr. Tiago, por que você decidiu se especializar nessa área do sono? Bom, hoje a fisioterapia, ela tem ali vários, né, meios de atuação, várias áreas de atuação, e quando despertou esse interesse, logicamente com parcerias, né, com demais médicos, otorrino, neuro, a gente percebeu que era algo que carecia aqui na cidade e região. Então as pessoas elas estavam desassistidas do atendimento desta especialidade. E daí sim, né, veio de encontro nós estamos buscando, né, estudos, se aperfeiçoando, se especializando, trazendo, né, equipamentos, hoje os mais sofisticados que tem no mercado, para fazer esta avaliação. Dentro dessa avaliação, a gente vai ter daí o diagnóstico, né, do possível tratamento dessa pessoa. Certo. Bom, doutor, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você dentro desse tema nosso que é o sono. Perguntas assim que eu fiz porque tem algumas situações que eu também quero dirimir a minha própria dúvida, né? E claro também as dúvidas dos nossos seguidores, né? As pessoas que nos assistem pelo YouTube e também nos ouvem pelo Spotify, né? Na sua opinião, o que as pessoas mais subestimam com relação à questão do sono? Boa pergunta, boa pergunta. Hoje,
as pessoas elas estão vivendo, né, numa dinamicidade e acabam deixando o sono de lado. Então, as pessoas elas estão dormindo mal, as pessoas estão dormindo menos porque o seu dia ali ativo acaba não sendo mais suficiente e acaba adentrando o período noturno para daí você conseguir ali atingir todos os suas metas, sua parte de trabalho e acaba prejudicando mais ainda a parte do sono. Então, hoje, o maior problema que a gente tem é pessoas que dormem mal e acabam se acostumando nesse dormir mal. Se acostumam com... Acostuma. Deitou, dormiu, aquela pessoa, vai de qualquer jeito. aquela clássica pergunta. Você dorme bem? Nossa, eu durmo bem demais. Eu encosto, eu durmo. Pera lá, opa. Essa pessoa que às vezes tem uma privação do sono, que dorme rápido, dorme fácil, às vezes uma pessoa que não está tendo uma qualidade de sono ideal, noturna, e às vezes precisa adentrar no período diurno para sanar essa deficiência, aquelas pessoas que dormem à tarde. O cochilo, né, pós-almoço, né, a siesta, isso é perfeito, isso é indicado. Só que daí tem pessoas que acabam aumentando esse tempo. O ideal é em torno de 10, 15 minutinhos, que você não entra num aprofundamento. E tem pessoas que acabam precisando dormir 40 minutos, 1 hora. Opa, então quer dizer o quê? Que seu período noturno de sono não está sendo suficiente e ele está tendo que daí o quê? Buscar mais horário, mais tempo durante o dia para compensar essa noite mal dormida. Que legal. E para compensar essa noite mal dormida e ter, na verdade, aquela situação do sono reparador, né? Exatamente. O que caracteriza esse sono reparador? Que a pessoa, por exemplo, chega, vai, dorme e acorda já reparada, refeita, reformada. Ótimo. Vamos fazer aqui uma analogia, tá? Nós temos os estágios do sono, que são estágios de aprofundamento. Então, aqui a gente agora, que é a vigília, é o estágio 0, porque a gente está acordado. Tá? Quando nós nos preparamos para inicializar, né, o sono, para dormir, nós entramos no estágio 1. Fazendo essa comparação, como se fosse um câmbio de carro de 5 marchas. Você engata a primeirinha lá. Exatamente, tá? Então, o estágio 1, que é a inicialização do sono, é a primeira marcha. A primeira marcha a gente usa para quê? Para sair. Só aquele arranque, né? Arranque, isso. Então, o estágio 1 do sono é mais ou menos em torno de 5 a 8 minutos. É só para nós inicializarmos o sono. Até às vezes é engraçado que a gente começa a dormir ali no domingo, né, depois daquele banquete, né, em família, você vai tirar aquele cochilo no sofá, você começa a tirar um cochilo e você ainda percebe, tem uma percepção com o meio externo. Uma pessoa falando alto, mas você está ali cochilando e ainda tem essa transição. Depois disso, nós temos o estágio 2, que é o tempo maior, né, do tempo do sono ali, que vai em torno de 50% a 55% do nosso tempo total do sono, tá? Também é um estágio superficial. Tá? Depois nós temos o estágio 3 e 4, que hoje é um só, né, pela Sociedade Brasileira do Sono, que é o sono de ondas lentas, né, que é o SOL, que é o momento onde a gente tem a revigoração muscular. É o estágio 3 e 4. Certo. E depois, após, nós temos o estágio 5, que é o sono mais profundo, conhecido como sono REM. O tá? REM. O sono REM. Então, né? Esse processo do estágio 1 até o estágio 5, ele demora mais ou menos em torno de 1h30, 1h40 minutos. Então, é todo esse processo decadencial, né? É um declínio para você aprofundando o seu sono, tá? Pode acontecer de ter fatores ali externos que prejudicam isso. Então, vamos fazer essa soma. Nós dormimos em torno de 7 horas por noite. Vamos colocar. Certo. Então, se demora mais ou menos 1h30 ali para a gente dormir, então nós vamos ter ali mais ou menos em torno de 4, 5 estágios de sono REM, tá?
Então, são sonos profundos que vai tendo ali esses momentos, superficializa, depois volta a aprofundar e assim vai. É muito importante nós termos esse sono REM, o máximo possível, que é em torno de 25% do tempo total do sono, que é onde a gente vai ter daí essa revigoração para o dia diurno. Que bacana. E me fala uma coisa, você já ouviu alguns mitos sobre o sono? Por exemplo, assim, antes de dormir, vamos tomar um chazinho de erva doce que ajuda no sono. Isso é verdade ou é um mito? Não, isso ajuda muito. Mas a gente tem que entender o contrário. Né? Alguns fatores, alguns hábitos, né? Alguns vícios que acabam prejudicando o sono, poluindo o seu sono, que a gente diz, né? São poluidores. Como o quê? Beber café à noite. Isso não é indicado porque o café é um estimulante, então você vai ter ali um estímulo de neurotransmissores que pode prejudicar a sua inicialização do sono. Fazer atividade física muito tarde, porque daí você vai ter ali liberações também de hormônios relacionados à atividade física, vai estar mais ativo e pode também prejudicar a sua inicialização do sono. Beber refrigerante, às vezes for fazer alguma atividade que requer ali alguma atenção, pode prejudicar também a sua inicialização do sono. Outras questões que a gente sempre fala fatores poluentes dentro do quarto. Ricardo, o quarto ele é feito para dormir e reprodução. Tá vendo? Tá? E algumas pessoas acabam tendo ali o quarto como um ambiente de lazer, televisão, né? Acaba assistindo televisão no quarto, acaba levando computador para o quarto, acaba às vezes comendo coisas dentro do quarto. Não. Nós temos que condicionar nosso organismo que o quarto ele é feito para dormir. E reproduzir. E reprodução. Certo. Nesse momento que eu vou para o quarto e eu tenho vários estímulos, ele não sabe. Ele não sabe se o quarto é feito para dormir, se o quarto é feito para assistir televisão, se o quarto é feito para comer, se o quarto é feito para trabalhar. Nós temos que ter esses ambientes pré-condicionados. Cozinha é feito para comer, né? Alimentação. Sala é feito parte de lazer. E o quarto é feito para dormir, tá? Então, no momento que você acaba tendo outros estímulos, você prejudica o seu sono, o seu organismo, porque ele não vai saber exatamente por que o quarto tem vários recursos, sendo que ele dorme, mas também tem outros recursos também estimulantes. Então, gente, televisão prejudica. Mas eu coloco lá um filminho. Isso prejudica, porque no momento que você tem estímulo sonoro, isso prejudica o seu sono. Tela, fotoluminescência prejudica a inicialização do sono. Como que funciona a inicialização do sono? Tá? O nosso organismo ele tem um sistema, né, do quiasma óptico, tá? Parte do olho, que tem essa relação fotoluminescência. Então, no período que tem luz, sol, nós estamos acordados, estamos ativos. No crepúsculo, né, começa a escurecer, começa a cair a iluminação, o nosso organismo vai perceber essa queda da iluminação e vai começar a produzir um hormônio que é melatonina. Certo. Tá? A melatonina ela é produzida no quiasma, na glândula pineal, que ela faz a produção da melatonina, que está relacionado com a iluminação. Então, durante a noite, eu pego e fico assistindo televisão, luz, tela, mexo com o celular, luz, tela, ele vai quebrar a produção da melatonina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar mais para frente o seu sono. E você vai dormir cada vez mais tarde. E aí tem que acordar na hora para trabalhar, que é a mesma coisa, tem que acordar cedo. Exatamente. Então,
Quando nós nos preparamos para dormir, né, nós orientamos, olha, toma um banho, não só questões de higiene, mas também de ritual, de relaxar. Sim. Pode tomar um chá? Pode. Chá que tem ali elementos ali para acalmar. Não vai tomar um chá que seja às vezes um estimulante, mas chá de valeriana é muito bom, chá de camomila é indicado, que a gente sabe que tem sim um relacionamento ali calmante, tá bom? Legal. Muito importante você falar sobre isso aí, doutor, porque o que acontece? A gente convive com pessoas, né, diariamente, e as pessoas, muita gente fala, eu dormi e acordei cansado, tal, dormi no horário, mas acordei cansado, e aquela coisa toda. E aquilo que você disse lá no início, que as pessoas, elas costumam a dormir mal. Esse dormir mal, que vira uma rotina, e a pessoa acorda cansada, e depois onde encosta já quer dar aquela relaxada, essa pessoa ela pode estar já sofrendo um transtorno do sono e não percebeu ainda. E qual é a causa disso? Vamos lá. Hoje, né, distúrbios relacionados ao sono, nós temos mais de 80, tá? Tem distúrbios respiratórios, tem distúrbios de ritmo, né, que é o jet lag, pessoas que viajam, tem alterações de fuso horário, tem distúrbios do movimento, tem sonambulismos, parassonias, temos vários tipos de doenças que estão intimamente relacionadas ao sono. Quando uma pessoa ela dorme e ela relata que não foi suficiente, que ela está cansada, que ela queria continuar dormindo, nós temos que fazer a seguinte avaliação. Isto é permanente, é um período já crônico, ou isso é transitório? Um momento, tá? Então, se for momentâneo, a gente tem que descobrir o que pode estar acontecendo. Igual, desorganização financeira. A pessoa acaba não conseguindo dormir ali de uma forma reparadora, que ela tem ali toda aquela preocupação, aquele estresse, aquele nervosismo. Barulhos externos, o cachorro do vizinho, carro passando, isso prejudica o seu sono. Você tem que estar no ambiente ali privado de estímulos externos, tá? Agora vem daí as questões internas, que são as insônias, pessoas que têm dificuldades para inicializar o sono, vai deitar, fica ali rolando 1, 2 horas, 3 horas da manhã, e daí dorme e tem que acordar às 6 horas. Quase vê já o despertador próximo do período que ele dormiu. Tem pessoas que dormem no horário, só que daí, por algum fator, né, às vezes fatores de vícios, acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e não consegue mais dormir. E fica ali rolando da cama 4 horas da manhã até 6 horas e vê o despertador, né? Queria acordar ele tocando. Tem pessoas que têm os distúrbios respiratórios, que hoje é o mais comum, que é o quê? Ronca-apneia. Então, essas pessoas que têm, às vezes, alguns distúrbios respiratórios, que estão ali dormindo, estão ali, às vezes, roncando, daí tem aqueles engasgos, isto vai prejudicar também a qualidade do sono da pessoa, porque ela vai estar ali nesta luta, né, para respirar, e daí não vai dormir bem. E vai acordar o quê? Cansado. Igual eu falei, ele vai ter que sanar essa deficiência de alguma forma. Ou o dia vai ser aquele dia arrastado, e ele daí compensa com horas de sono ali durante o dia, ou isso vai virar já um problema já crônico de dormir mal. O dormir mal tem algumas relações fisiológicas, que é o quê? É como se fosse uma pessoa bêbada, tá? A pessoa ela fica mais lenta, tem uma certa lentidão ali no desenvolver atividades. A pessoa tem erros de omissão, então ela vai fazer uma atividade e de repente ela faz algo faltando, ou erra, e assim vai. A pessoa ela tem perda de memória,
tá? Perda de memória, esquecimentos, porque vai ter ali vários fatores fisiológicos de privação do sono. Vai ter uma irritabilidade excessiva, então o limiar de estresse dessa pessoa fica menor. É o clássico, quando a pessoa acorda e você fala assim, bom dia. Bom dia por quê? Já acorda com... Já acorda já explodindo. O trem virado, né? Aí a pessoa, ela pega, ela fala assim, e isso daqui tem que estar aqui. E daí, por algum motivo, alguém coloca aqui. E a pessoa, ela explode do nada, sem um motivo, sem uma causa significativa. Por quê? Privação do sono. Às vezes não é intencional, é que tem ali vários hormônios, um deles é o próprio cortisol, que a pessoa acaba tendo daí esse limiar de estresse menor. E qualquer coisa a pessoa explode. Interessante, hein? Eu já conversei com algumas pessoas que acabam de acordar e... É difícil. E você vê assim, relacionamentos em crise, né? Não só pelo ronco, pela apneia, né? Mas também por essas questões emocionais. A gente poderia até entrar aqui nas questões fisiológicas. Pessoas que têm ganho de peso excessivo, né? Diabetes, que estão relacionados à parte dos distúrbios do sono. A pessoa não dorme bem. Tem uma alteração da leptina e da grelina, que altera toda a parte da resistência à insulina, né, da célula, e, consequentemente, isso a pessoa entra no estado pré-diabético. Hoje a gente tem um trabalho muito legal com os cardiologistas, pacientes que têm aí pico hipertensivo de difícil solução. A gente faz daí essa avaliação e percebe que a pessoa tem distúrbio do sono, a pessoa tem ali ronca, apneia, e isso acaba descompensando a parte cardíaca. Tem pessoas que têm alterações do metabolismo, né? Porque no sono REM, que nós temos a produção do GH, que é a gonadotropina, que é o hormônio do crescimento, tá? Só que chega um momento que a gente não cresce mais, né? Certo. Só que daí o GH passa a ser o quê? Um regulador metabólico, tá? Então, se eu não tenho sono profundo, que é o sono REM, eu não vou ter esta regularização do meu metabolismo. A pessoa engorda. Por isso que algumas pessoas usam a melatonina externa, né, comprada em lojas de suplementos, para tentar ter um sono aí mais tranquilo. Só que cuidado, já alerto. O uso contínuo da melatonina acaba irritando a glândula pineal do nosso corpo que produz a melatonina, tá? Que pode haver daí alguns efeitos aí não desejados. Só para a gente explicar aí para as pessoas que estão nos assistindo, esse sono REM que você falou aí, que é o sono melhorzinho, né? É a quinta marcha. É aquele sono que é o movimento rápido dos olhos, né? Isso, por isso que ele tem Rapid Eyes Movement, né? Isso, exato. A pessoa dorme com os olhos se movimentando. Por que os olhos se movimentam? É uma relação, né, automática ali do sono REM. Quando você pega, normalmente a gente pega um bebezinho, né? E daí aquele bebezinho tá no nosso colo e dorme. Aí você olha assim, o olhinho dele, ele fica mexendo. Realmente ele mexe, tá? Ele fica mexendo, que é o momento que está no sono REM. Isso acontece com a gente, acontece com todo mundo, tá? E tem esse movimento rápido dos olhos. Além de outros fatores fisiológicos, tá? Um dos fatores fisiológicos que acaba acontecendo é a ereção peniana. Nós, homens, sabemos disso, tá? E as mulheres não sabem, tá? Então ela pensa o seguinte, cara, você tá acordando animado, toda vez que você acorda animado aí com ereção peniana, tudo, você é um tarado. Não é sono REM. Mas deixa ela achar que é ela, tá? Deixa ela achar que é ela, tá bom? Rapaz, eu não sabia disso. O sono REM... Peraí, calma. Tomar uma água. Quer dizer então que mexe o olho e... Tem ereção peniana. Ah, rapaz. Tá, ereção peniana. Mas e por que acontece isso? São fatores reflexo ao fisiológicos. Ao sono REM, tá?
Para você ter uma ideia... E a mulher tem o quê? Só o movimento do olho? Ela não tem a ereção peniana, né? Apesar que tem umas mulheres aí que tem, né? Não, vamos lá. Então, as mulheres ficam só com o REM, então. Só com... Não, mas tem outros fatores também, certo, tá? Tem a produção do hormônio, né? Do GH, que é a gonadotropina. O sono REM é o momento onde nós armazenamos as informações durante o dia. Tá? E isso me faz reportar um professor meu fantástico em época de faculdade. E ele sempre pegava e falava o seguinte: o que você faz da meia-noite às 6? Vai estudar. Tá? Hoje, se eu encontrasse ele, eu ia falar para ele: professor, da meia-noite às 6 eu durmo. Porque além de eu precisar dormir, preciso dormir bem, porque tudo que eu estudei durante o dia vai ser armazenado no sono REM. É o momento de internalização. É um momento de tudo aquilo que você desenvolveu, aprendeu durante o dia. Na hora que você está no sono REM, ele manda para outro compartimento, que é o HD. Ali vai ser armazenado. Então, se você dorme mal, aquilo que você aprendeu, você estudou durante o dia, vai ser perdido, vai ser descartado. Por quê? Porque você não está tendo sono profundo. Que interessante. Agora me fala uma coisa. Existe um horário certo para ir dormir? 10 horas, 11 horas? Existe esse horário? E, na mesma pergunta que eu vou te fazer, tempo de sono. A gente lê muito que o tempo ideal são 8 horas, mas pessoas que dizem que com 6 horas já está zero no outro dia, tem pessoas que dependem do organismo que com 5 horas já está legal, tem umas que precisam dormir 10. Como é que funciona essa questão de horário relacionado ao sono? Tem uma hora certa para as pessoas se desligarem e irem dormir? E o tempo de sono, qual é o tempo ideal? Eu só vou pedir para fazer um parênteses nessas duas perguntas, certo, só para eu concluir do sono REM. O sono REM é onde nós temos as atividades oníricas. Que é atividade onírica? Sonho. Sonho. É no sono REM que nós sonhamos, tá? Também tem essa relação do sono REM. O que é o sonho? O sonho, ele é uma mistura de informações vivenciadas. Não tem um nexo. Ele pode pegar uma cena com outra cena e juntar. Não tem algo lógico. Certo. Tiago, mas eu sonhei com um cara que eu nunca vi na minha vida. Às vezes você está assistindo televisão e daí naquelas multidões de pessoas, o seu olho captou aquela fisionomia. E o cérebro guardou. Guardou. Aí você tá sonhando, tá tendo um sonho erótico lá e aparece esse cara do Neida lá, aparece ele. Pode acontecer, né? Pode acontecer, do vizinho ali, do negócio, pode acontecer. Não tem algo que é algo, como eu posso dizer, lógico. Então são emaranhados de informações vivenciadas, tá? Que você pode ali fazer essa mistura e vai estar sonhando. Você nunca vai sonhar com o rosto do bebê, do seu filho. Por quê? Porque você nunca vivenciou. Você cria, mas você nunca vai sonhar com o rosto exato. Algumas pessoas relatam que na hora que vai ver o rosto, parece meio nevoado. Por quê? Porque não vivenciou a imagem do rosto do filho. Tá? E existe uma diferença de sonho e pesadelo, não? Sim, pesadelo, na verdade, são sonhos normalmente que a pessoa está tendo algum tipo de risco, mas às vezes até um mecanismo de defesa avisando a pessoa que algo está acontecendo, tá? Então o seu organismo ele entra aí nesse momento para te avisar de alguma coisa. Um exemplo, pessoas que têm apneia, que param de respirar, sonham com o quê? Se afogando. Por que se afogando? Porque está sem respirar. Quando você está se afogando, você fica sem respirar e daí acaba tendo esse sonho de sufocamento. Entendi. Já que você entrou nessa seara aí, antes de você responder a pergunta do tempo, a gente vê livros e matérias de gente interpretando
sonhos. Inclusive, na Bíblia nós temos, né, José que interpretava sonhos. Existe isso? Bom, na verdade, como eu falei, às vezes o nosso sonho, ele nos dá dicas de algumas coisas que estão acontecendo, tá? Mas você fazer uma interpretação fidedigna, não tem como. Porque o sonho, na verdade, ele é algo imprevisível. Ele não é uma questão lógica, ela é ilógica, porque são informações que acabam acontecendo ali e ele faz uma junção de uma forma desorganizada, tá? Interessante. Agora, a questão do horário. Vamos lá. Do horário do tempo de sono e horário para dormir. Horário. Tem isso? Bom, obviamente que no início ali do anoitecer já é o momento para a gente desacelerar, se preparar ali para dormir, tá? Então, começou a anoitecer, 6, 7 horas da noite, dependendo, né, do período. Nós fazemos ali uma refeição, que seria a janta, uma refeição não volumosa. Tem gente que almoça à noite, né? Isso não é indicado. É uma refeição ali apenas para ter ali um alimento, o seu organismo ter toda a parte de vitaminas, proteínas para ter o funcionamento, né, normal, mas nada excessivo, porque depois você vai deitar, vai dormir, você pode daí ter um volume excessivo de alimento, né, no estômago, pode ter estímulo de refluxo também. Começa a voltar. O refluxo, né? Refluxo. Porque você está com um volume excessivo ali de alimentos no estômago, tá bom? Então, nós jantamos, ficamos mais tranquilo ali, deixamos um pouco mais escuro o ambiente para ter essa produção da melatonina e vamos nos recolher. O ideal é que nós mantivéssemos o mesmo horário. Hoje eu dormi 11 horas. Amanhã durma 11 horas. Depois de amanhã, 11 horas. Sempre o mesmo horário. Tá? Por quê? Para o seu organismo entender que aquele horário é o horário do sono. Tem pessoas que hoje dormem às 10, aí amanhã dorme 1 hora, depois vai maratonar uma série e dorme 3 horas, e o seu organismo não vai entender qual que é o horário do sono. Sabe por que a segunda-feira é tão sofrida? Por quê? Porque a gente desregula o horário do sono. Verdade. Porque a gente mantém uma rotina segunda, terça, quarta, quinta, e às vezes sexta a gente já estende um pouquinho. Sim. Sábado também. Sábado também. Aí domingo, a gente dorme à tarde. Tem gente que dorme à tarde. Tá? E daí chega domingo à noite, às vezes tá sem sono. Sim. Né? Porque dormiu à tarde, já teve ali, né, esse descanso, aí vai chegar domingo à noite, vai acabar não tendo aquele sono, vai dormir mais tarde. Aí segunda-feira você acorda cedo. E aí? Aí você tá quebrado. Então, qual que é a dica? Isso. Qual que é a dica? Sexta-feira você vai dormir ali 10 horas, sábado você vai dormir às 10 horas e domingo também. E se você acorda todo dia de manhã para trabalhar às 6 horas, você vai acordar no sábado 6 horas e vai acordar no domingo 6 horas e não vai dormir à tarde. Você vai ver. É sério. Fala, cara, Thiago, você tá de brincadeira. Mas daí acaba tendo o quê? Tendo esse sofrimento aí de horários diversos. Legal. Tá. E me fala uma coisa, doutor Thiago. Tempo, isso. Bom, logicamente, né, evidentemente que nós temos um parâmetro de normalidade. Então, a gente pega aí a sociedade, nós fazemos uma pesquisa e daí dessa pesquisa, a gente traça daí um limiar de normalidade, mediano. Então, normalmente as pessoas, elas dormem em torno de 6 horas e 40, 7 horas. Isto, pessoas aí numa avaliação média. Resolve esse tempo? Não, por quê? Tem pessoas que são exceções. Certo. Tem pessoas que são dormidoras curtas, tá? Eu conheço gente que dorme 4 horas de sono. 4 horas de sono e tá zero, que são pessoas dormidoras curtas. E tem pessoas que são dormidoras longas, que dormem 8 horas e falam assim, nossa, eu tô com sono, eu preciso dormir mais 1 hora. Essas pessoas, elas precisam deste tempo. Então, são
fora ali da curva mediana, mas para você entender que não é uma regra. Tem as exceções, pessoas que dormem pouco, pessoas que dormem muito. E daí tem essas variações. O normal mesmo ali é 6 horas e 40, que está dentro da normalidade. E com o passar do tempo a gente está dormindo cada vez menos, porque a gente está invadindo o sono para desempenhar algumas atividades ali familiar, de lazer, recreacional ou até de trabalho. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta até, eu vou com base na minha vivência, usando a minha pessoa como exemplo. Que é uma consulta, né? É uma consulta. Vamos lá. Eu, quando era mais novo, né, algum tempo atrás, né, eu tinha uma necessidade muito grande de sono. Então, eu tinha que dormir aí 10, 12 horas, né, para poder me reparar. Com o decorrer do tempo, os anos se passando, a gente vai adquirindo mais experiência, né? Eu não sinto tanta necessidade de dormir mais. E existe essa relação entre a faixa etária com o sono? Sim, sim. A gente inicia essa sua pergunta, né, com a resposta da seguinte forma. Um bebê recém-nascido, como que é o estilo do sono dele? Fragmentado. Então ele dorme 1 horinha aqui, daí ele acorda, aí depois dorme 1 horinha ali e isso vai, tá? Com o passar do tempo, ele vai começar daí ter o quê? Um sono um pouquinho mais contínuo, mas ele ainda necessita o quê? Dos cochilos diurno. Certo. Tá? Com o passar do tempo, aqueles cochilos diurno vai ficar menor e o tempo noturno vai ficar maior. Chegando ali com 3, 4 anos já de idade, ele vai começar a dormir a noite toda e não vai necessitar daqueles cochilos diurno. Com o desenvolvimento corporal, toda a parte da idade ali, o tempo noturno ele fica maior e o tempo diurno acaba ficando menor. Então, dorme mais ali na adolescência, porque gasta-se muita energia, tem muito estímulos ali hormonais e acaba dormindo um pouco mais. E você tem que ter um tempo também diurno ali, normal. Com a idade, né, vai se passando, volta-se ao que era antes. Você dorme um pouquinho menos à noite e daí você acaba inserindo alguns cochilos durante o dia. Tá? Por isso que a pessoa idosa, o meu vizinho acorda lá 5 horas para varrer 5 horas para varrer calçada. É. Aí isso é normal, porque daí ele acaba tendo sono um pouquinho menor à noite, só que pode ter certeza que durante o dia ele tem alguns cochilos, por quê? Porque é assim que vai se moldando com o passar do tempo. Então, voltou a ser criança, mais ou menos isso. Que legal. Bom, respondida a pergunta e a consulta está feita. Me fala uma coisa, a falta de sono, ela interfere mais, na sua opinião, no humor ou na produtividade? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Não, é os dois, tá? Na parte de humor, tem essas questões de produções de hormônios ruins, hormônios do estresse, hormônios ali, né, do mau humor, que é o próprio cortisol, tá? E, logicamente, a sua produtividade, porque a pessoa acaba ficando improdutiva, ela não tem disposição, ela não tem raciocínio, ela não tem... até fazendo, né, uma correlação, nos últimos tempos a gente está tendo aí um índice muito grande de pessoas adultas que estão sendo diagnosticadas com TDAH, né? É o transtorno de déficit de atenção. Certo. Não estou entrando no mérito se tem ou não tem, mas a gente percebeu que muitas das pessoas que se autodiagnosticavam com TDAH, poxa, Thiago, eu sou devagar,
eu tô fazendo uma coisa, eu esqueço, e eu sento para fazer uma coisa, sabe? E eu não consigo fazer, que eu fico ali morrendo. Às vezes não é TDAH, é noite mal dormida. Uhum. Que é os mesmos sinais e sintomas. É a mesma coisa, então? Tá. Os sintomas são parecidos. Parecido, que é o quê? Indisposição, não tem ânimo, erros de omissões, perda de memória, procrastinação, Sim. tá? Deu. Mas eu te faço uma pergunta que você não fez para mim. Então pergunta. Tiago, ronca e apneia. Ronco e apneia. O ronco é o que, na verdade, todo mundo quer saber, né? Ronco e apneia. Ali ronca, aqui ronca. Nossa, fazer ali um levantamento vai dar um decibéis alto. Você que tá aí nos assistindo, você ronca também? Conhece alguém que ronca? Vamos lá. Bom, o ronco, na verdade, ele incomoda terceiro, né? Ele incomoda o companheiro ou a companheira. O ronco. O ronco, você fala o ruído. O ruído, Mas né? ele também incomoda a própria pessoa também. O ronco não, porque a pessoa ela acaba não percebendo. Os efeitos do ronco. Calma. Calma. Então, às vezes o ronco acaba incomodando ali o companheiro que está no mesmo ambiente, que com aquele estrondo, né, com aquele barulho característico. Trator sem partida, né? Aquele caminhão Fenemê. E o ronco às vezes é associado com virilidade, né? Nossa, eu fui num acampamento, eu fui fazer tal coisa, não deixei ninguém dormir, eu sou fera, eu sou foda. Sou o roncador. Pera lá, né? Pera lá. Normalmente, tem pessoas que roncam e não tem apneia. O que é apneia? Apneia, a sigla apneia, A é parar, é nada. Apneia é respirar. Então, a pessoa para de respirar. Para. Perigoso, hein? Tá? Nós temos hoje a apneia e hipopneia. Então, a hipopneia tem uma diminuição significativa e a apneia, a pessoa para de respirar. Quem tem apneia vai roncar. Por quê? A apneia é a parada respiratória, tá? Então, imagine a seguinte, presta atenção, gente. Se você convive com alguém, se você conhece alguém que tem apneia, para de respirar, que você está ali acompanhando, de repente, nossa, graças a Deus, parou de roncar. Ixi. Aí a pessoa olha assim, amor, morreu. você morreu? De repente ele se ressurge, né? Se ressurge lá, falando, graças a Deus, voltou a respirar. Ele estava morrendo. Uhum. Ele estava morrendo. Se você conhece alguém que tem... e você ama essa pessoa, peça para fazer o tratamento. Fazer o tratamento. Porque Sim. essa pessoa está morrendo. E não é só a parte de ronco, que fez o barulho. Não, a apneia é grave. A apneia é grave. Por quê? Qual que é a relação fisiológica da apneia? A pessoa para de respirar. Tá? A pessoa parou de respirar. A relação que nós temos da apneia é como se entrasse um bandido na sua casa, grudasse no seu pescoço, tá? Segurasse seu pescoço e falasse, vou te matar. E você vai tentar desvencilhar daquela agressão. É isso que está acontecendo você dormindo. Então você está sem respirar, morrendo sufocado, e daí o seu cérebro vai mandar o quê? Informações. Primeiro você vai ter uma queda da saturação, porque não está vindo oxigênio. Você vai ter estímulo adrenérgico, porque você está sem respirar, você precisa de fuga ou luta, sair daquela situação. O seu coração ele vai começar a aumentar a frequência cardíaca, que o normal dormindo é em torno de 45, 50, né, que descansa um pouquinho, e vai para 100, 150, dormindo fácil. Tá? Você tem fragmentação do sono, então ele superficializa, ele vai fazer o seguinte, Tiago, cara, você está sem respirar. Tiago, o que está acontecendo? Tiago, respira, cara. Só que eu tô lá no sono profundo, tô aprofundando.
Tiago, respira, você vai morrer. Tiago, ele superficializa, eu me mexo. E daí, nisto, eu respiro, vem oxigênio, só que daí eu não aprofundo meu sono. Fica sempre no sono superficial. Ele não consegue aprofundar, porque na hora que aprofunda, ele começa a ter mais apneia, mais dessaturação, e daí ele tem todos esses fatores. Nesse caso já é um caso extremo que a pessoa tem... É aquele caso que a pessoa morreu dormindo. Eu ia te perguntar, morte súbita dormindo, nem... acontece. Passa mal. Então, você vê assim que é uma cascata de efeitos que as pessoas às vezes acabam normalizando o dormir mal. Não. O dormir, ele tem que ser um dormir com qualidade, porque senão isso vai interferir em todo o seu dia, interferir na sua saúde. E me diz uma coisa, é fácil um tratamento para esse tipo de problema que você relatou aí, que a apneia é perigoso, né? Sim. Você para de respirar, né? Você está dormindo, você para de respirar, e aí se você não ter aquele estalo de voltar, como é que é o tratamento? É fácil? Joia. Primeiro a gente tem que saber qual o grau de gravidade que a pessoa se encontra, né? A quantificação de apneia e hipopneia é por hora. Então, igual hoje eu vi um paciente que teve 66 apneia por hora. Mais de uma por minuto. Exatamente. O cara não respirava, então. A hora tem 60 minutos. O cara teve 66 apneia por minuto e em menos de um minuto ele está tendo uma apneia. Então o cara ficou uma hora sem respirar? Praticamente. Ele vai tendo a apneia, né? Às vezes a apneia ali de 40 segundos, a apneia de 50 segundos, respira e tem uma outra logo em seguida. E assim vai. Então a gente quantifica por hora, tá? De 0 a 5, isso é normal, né? Você ter ali até 5 apneias, isso é normal. Eu tenho 3,8, tá? De 5 a 15, isso já é um grau leve, tá? Repetindo, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave, tá? Aí o cara tem 62. 66. Cara... Olha lá. Ali já tá no sono REM já. Tá no sono REM. Agora, doutor, assim, esse tratamento a pessoa, porque a gente brinca assim, mas é algo muito sério, né? E as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, talvez tenham alguém dentro do círculo de amizade ou na família. O tratamento ele tem que ser imediato, né? Porque isso pode se agravar no decorrer do tempo, né? Sim. Na verdade, você veja bem, a dessaturação, que é a diminuição do oxigênio, isso vai levar à morte neuronal. Então, perda de neurônios. Isso vai acelerar, né, a senilidade da pessoa. Você entendeu? Entendi. Então isso pode também gerar estresse cardíaco. A pessoa pode ter ali alterações cardiológicas, descompensações cardiológicas, vinculadas. E são às vezes lesões que são irreversíveis que acabam acontecendo. Atividade física ajuda nesse caso? Bom, existe uma íntima relação da apneia com a obesidade, tá? Existe um teste que a gente chama-se teste do colarinho. Aquelas pessoas que às vezes vai colocar uma camisa e não consegue fechar o colarinho, né? Existe sim um teste, que é o teste do colarinho. Você pega uma fita métrica, tá? E você mede aí o seu pescoço. Homens é 43 centímetros, tá bom? E mulheres é 37, 38 centímetros, tá? Se você tiver mais do que 43 centímetros, quer dizer que você está tendo um estrangulamento de vias aéreas superiores. Pode acontecer. Tem pessoas que têm uma língua muito volumosa, uma língua grande, aquela língua acaba daí caindo, né? E acabou obstruindo as vias aéreas respiratórias. Os fofoqueiros, né? Tem pessoas que são micrognatas, que é o quê? Pessoas que têm um queixo um queixo menor, um queixo um pouquinho mais para dentro, que também acaba diminuindo a luz das vias aéreas, que também tem
Mas a apneia pode acontecer também, Queixo grande é melhor, né, nesse caso. Mais queixudo? Aí pega esses micrognata, faz daí um avanço mandibular, né, para liberar as vias respiratórias. Certo. Tem esse tratamento, sim, nessas condições. Só que tem alguns casos que não se enquadra a micrognata, língua volumosa ou obesidade, e a pessoa tem um índice muito alto. Aí tem alguns recursos, né, eletrônicos. Um deles, que é o tratamento padrão ouro de apneia de índice alto ou repercussões ali graves, é o CPAP, tá? O CPAP é um equipamento eletrônico que manda uma pressão de ar. O CPAP é pressão de ar contínua. Ele manda um arzinho, e esse arzinho é encaminhado numa máscara, que a pessoa dorme com esse aparelho. Esse arzinho, ele mantém o quê? A sua garganta aberta, que você daí não tem apneia. Tiago, mas daí a pessoa dorme com esse aparelho? Ricardo, eu tenho paciente que fala o seguinte: Tiago, eu largo tudo. Eu largo a minha mulher, eu largo tudo, mas eu não largo meu CPAP. Ah, é? Porque o cara volta a dormir. O cara volta a ter aquele sono restaurador. Que legal. Então, hoje tem sim tratamentos. A gente tem que avaliar para ver qual o grau de gravidade que ele se encontra e quais, né, são as questões clínicas que ele vai apresentar. Já que a gente está falando em tratamento, em dicas e conselhos de um especialista na saúde do sono, a gente falou de apneia, ronco, a gente voltar para o sono agora. O que você aconselha os nossos seguidores aí, as pessoas que estão nos assistindo, como é que essas pessoas devem desligar a mente, né? O que elas precisam fazer para se desligar para poder dormir legal? Existe uma fórmula? Uma fórmula, a gente contar ovelhinha, aquela coisa, né? Isso aí é um mito, né? Mas pegando dessa comparação esdrúxula aí, existe alguma fórmula, alguma dica para as pessoas se desligarem, dizer, agora eu vou dormir, vou repousar, porque amanhã o dia começa de novo, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que estar de bom humor, eu tenho que vender meus trem, eu tenho que atender bem meu cliente, né? Eu tenho que peticionar bem. Então, existe alguma dica para desligar e dormir? Joia. Na verdade, né, se for fazer uma análise, tudo que a gente falou é uma dica, né? Fatores poluentes, né, como tela, estímulos ali externos, evitar, né? Evitar comer excessivamente, sempre dormir no mesmo horário, tudo isso vai ajudando. E, obviamente, que a gente tem que ter ali um ritual para despoluir a nossa mente, porque a nossa mente ela é muito inquieta e tem algumas pessoas que têm uma mente mais ainda inquietas, né? E a gente tem que achar o ponto para eu conseguir me desligar de todos esses estímulos. Tem pessoas que vai fechar o olho, pensa em conta, pensa em tarefa, pensa em que tem que fazer amanhã, pensa na agenda e a pessoa não se desliga. E aquele turbilhão ali de informações, então a pessoa tem que começar a refletir o que ela pode fazer. Fazer reequilíbrio corporal, fazer um yoga, rezar. A pessoa ela vai achar um ponto para conseguir despoluir a sua mente. Isso é uma questão individual, uma questão daí pessoal, para daí você conseguir fazer essa despoluição para que você coloque a cabeça no travesseiro e durma aquele sono dos justos, né? Me diz uma coisa, o uso do álcool, ele influencia no sono positivamente ou negativamente? Vamos lá. Tem pessoas que tomam um negócio para dormir. Tem pessoas que acabam usando, né? Antes de dormir eu tomo uma taça ali de vinho, né? Eu tomo algo ali só para dar uma relaxada. Bom, o álcool, existe 3 fases do álcool. Você conhece as 3 fases do álcool? Não? Vamos lá. Quando a gente começa a beber, né? A gente começa a ficar mais animado, né?
começa a ficar alegre ali, descolado, né? Mais animadão, mais sociável. Nós relacionamos que é a fase do macaco, né? Que é uma fase ali que você está agitado, enfim. Então, se você bebe só um pouco, você vai ter o quê? Estímulo. Uhum. Tiago, mas eu bebo um monte. Opa, pera lá, você avançou a fase. Depois da fase do macaco, você continua bebendo, vem a fase do leão. Fica bravo. Fica bravo, valente, corajoso, né? Sim. Eu vou beber, que eu vou chegar na mina, eu vou chegar ali naquele rapaz, eu vou ficar corajoso, né? Ficar valente, né? Só que daí a pessoa continua bebendo, ela chega na fase do porco. Daí o quê? Dorme igual um porco, né? Então, para você chegar nessa fase, para a pessoa falar, dormir, você tem que beber muito. Só que daí você já entra no estado de alcoolemia, Certo. tá? Então, não é indicado você fazer uso de álcool ali antes do sono, com a intenção de relaxar para induzir o sono. Isso não vale. Fora que o álcool, ele fragmenta o seu sono, fica um sono poluído. Fica um sono ali com vários fragmentos, tá? Então também não é interessante não, não é interessante não. Bom, você falou de várias dicas, vários conselhos aí para as pessoas mudar o histórico de sono, né? Tela, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Não comer muito, né? À noite, não tomar café. Atividade física, né? Agora, se você pudesse dar uma única dica para melhorar o sono das pessoas que estão nos assistindo, qual dica seria essa? A principal. Hábitos saudáveis, né? A pessoa que se cuida, atividade física, a pessoa que segue, arrisca ali, como se fosse um ritual para ter uma qualidade de vida melhor, tá? Ela vai se cuidar, ela vai se cuidar. E isso vai fazer toda a diferença. É lógico que isso vai muito além, não tem assim algo específico, seria injusto eu falar algo específico para uma pessoa fazer para ter, não tem uma fórmula, não tem assim um ingrediente, são vários ingredientes. Igual pessoas que às vezes acabam tomando medidas ali não muito legais, às vezes não éticas, não morais, e deita no seu travesseiro e não consegue ter aquela tranquilidade, né, de deitar e dormir tranquilamente. É o famoso dormir com a consciência tranquila, né? Exatamente. Então, não tem assim um ingrediente, é um combinado. É um combinado de fatores, combinado de atos ali, de coisas que nós iremos estar fazendo durante o dia, até mesmo próximo da noite, para a gente conseguir essa qualidade de sono ideal. Bom, doutor, nós já estamos aí com o nosso tempo já quase já cumprido, né, completo. E assim, a gente poderia ficar aqui falando... Meu Deus do céu, é bom demais, demais. Sobre essa situação do sono aí, que é uma parte importante dentro do nosso dia ou da nossa noite, né? Para o nosso descanso, para a nossa reparação, né? Isso tem uma influência muito grande no nosso dia a dia, né? Na questão do sono reparador. E a gente sabe que o dormir é problema para muita gente. Hoje, grande parte das pessoas dormem mal e algumas sabem disso, outras não sabem, né? Então, a gente vê o tema, hoje ele é muito abordado pela própria mídia, né? Então, a gente vê a importância da conscientização da sociedade em relação a isso. Antigamente, era uma coisa que não era tratado com uma certa importância. Havia essa desinformação. Hoje não. Hoje a gente vê revistas de renome, hoje a gente vê canais aí jornalísticos, vê matérias,
tudo relacionado ao sono. Por quê? Porque isso vai trazer mais informações para a sociedade, para as pessoas se conscientizar e começar o quê? A melhorar essa questão ou buscar algum recurso, buscar algum tratamento. Bom, a gente está aqui conversando e claro que as pessoas ou se identificaram dentro daquilo que a gente falou, conhece alguém que precisa de tratamento e a gente aqui faz até uma situação de utilidade pública, né, para as pessoas que estão nos assistindo. As pessoas que precisam, doutor, desse tratamento, como é que te encontra, como é que te acha aí para poder conversar sobre, porque a situação é uma situação particular de cada um, né? Como é que elas devem te procurar? Conta pra gente isso aí. Bom, hoje nós temos, né, um laboratório do sono, tá? Uhum. Que temos ali os equipamentos que faz análise e medição da parte do distúrbio do sono, chama-se polissonografia, que é um polígrafo, tá? Sim. Esse aparelho, né, existe 2 tipos de aparelhos, um que é portátil, que a pessoa faz em casa, coloca o aparelho, ela vai em casa e é monitorada, e também tem o leito, né, na clínica, que a pessoa dorme e também é monitorada daí nesse período noturno ali, com todas as suas variáveis, né? Se for necessário, eletroencefalograma, eletrocardiograma, termístoro e fluxômetro, cintas torácicas, cintas abdominais, saturação. Então, assim, é uma avaliação completa do período noturno, para saber o que está acontecendo. Desde quando inicia o sono até quando acorda. Até quando acorda, tá? Nós atendemos, né, na Clínica Automed, e lá, né, pode estar entrando em contato, próximo da Santa Casa de Paranavaí, na Marechal Cândido Rondon. Pode estar entrando em contato, falar com as meninas, elas vão atender, vão estar passando as informações, vão estar fazendo os agendamentos, caso seja necessário, e vai ser um prazer muito grande estar atendendo vocês, estar avaliando ali para ver o que está acontecendo. Mesmo porque o sono é algo que a gente não pode ficar sem, né? Não tem como. Não Não tem como. Foi feita uma pesquisa, logicamente, com cobaias, né, com animais, e deixaram ali eles privados de sono. Como que era essa pesquisa? Foi feito no Instituto do Sono, tá? Lá no CDB, no Centro de Diagnóstico Brasil, em São Paulo. Eu acompanhei toda a parte da pesquisa e era colocado roedores num pedestal, tá? Um pedestal, e na hora que ele sentia sono, eles acabavam caindo desse pedestal, só que em volta estava cheio de água. Então ele caía do pedestal, molhava, aí ele acordava e voltava. Eles sobreviveram ali entre 7 e 8 dias, sobreviveram. Aí eles entraram em colapso e vieram a falecer. Então a gente coloca que o ser humano, ele aguente ali mais ou menos em torno de 12 dias sem dormir, privado do sono. Obviamente que ele vai entrar em colapso, né? Vai ter ali alucinações e algum tipo de lesões ali relacionadas. 12 dias é o máximo para que o ser humano consiga sobreviver, né? Sem dormir. Tá certo. Doutor, a gente agradece esse papo aqui no FixCast, né? O seu tempo aqui com a gente. Sabemos que a sua agenda é muito corrida e concorrida, né? E muito esclarecedor, um tema bastante interessante, e a gente quase não encontra pessoas especializadas nessa área que é a saúde do sono, né? Obrigado por você ter vindo até aqui conversar com a gente sobre esse tema que, como eu disse, se a gente conversar com 10 pessoas no dia, 5, 6 ou 7 fala da questão do sono, que não dormiu bem, ou uma fala que sonhou, outra fala que o marido roncou, que a mulher roncou. Então, o sono está presente no nosso dia a dia. Então, esclarecedor, os seus conselhos, as suas dicas, o seu saber dentro da matéria do sono. E a gente, como eu disse, poderia ficar aqui mais tempo falando, mas a gente convida você novamente em uma outra oportunidade para a gente complementar esse papo, falar um pouco sobre
a tua área também do direito, da fisioterapia, tá? Obrigado por estar presente com a gente. Com certeza vai ser um podcast que vai ajudar muitas pessoas aí nesse sentido do sono. E em nome de todo o Grupo Fix, a gente agradece a sua presença neste episódio. Eu que agradeço. Bom demais a gente compartilhar essas informações. Até mesmo eu vejo uma forma de conscientizar as pessoas, né, em relação ao problema de saúde pública, né? E a gente, por trabalhar com essa área aí há muito tempo, para a sociedade, as pessoas que estão aqui nas regiões circunvizinhas, ter uma qualidade de vida melhor. Legal, nós fechamos por aqui, doutor. Agradecemos aí a sua presença e convido você para estar conosco no próximo episódio aqui do FixCast. Nesse, nós conversamos com o Dr. Tiago Cavazzani, ele que é advogado, professor, também fisioterapeuta e especialista na saúde do sono. Até o próximo episódio.